Alô, som, som. Alô, teste, teste. Vocês me ouvem bem, gente? Estão ouvindo? Então vamos lá. Fala, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. A gente vai estar aqui agora com um painel sobre o nosso C-Design, que é o Centro de Design da Globo. Vocês já estão curtindo um pouquinho, um spoiler aí do que a gente vai tratar. São as nossas soluções criativas aí e de tecnologia. Sou eu. E para falar sobre esse assunto, esse é o nosso segundo painel hoje aqui na Campus Party. Nosso primeiro foi sobre o nosso acervo e agora então a gente vai falar um pouquinho sobre as mágicas aí que a gente faz na TV. E para isso a gente tem os dois craques aí, criadores dessas engenhocas que vocês estão vendo passar aí no telão. Vou pedir que eles se apresentem então. Wagner Maia e André Gato, que como já foi dito, é o sobrenome dele. Alô? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Gato, com 2 T's, tá? Fica mais fácil de falar dessa forma. A gente veio aqui trazer para vocês as soluções que a gente tem usado, né, no Centro de Design da Globo, que é uma área nova, né, que ela antes era chamada de editoria de arte. Então, o C-Design, quando a gente fala Centro de Design, é todo o Centro de Design da Globo. Não interessa se está em Brasília, se está no Rio, se está em São Paulo, é um departamento só, trabalhando como um só, né? Então, assim, eu já estou na Globo desde 96, entrei para trabalhar no jornalismo, né? Só editoria de arte e jornalismo, no Jornal Nacional, fiquei 10 anos no Rio, trabalhei no Big Brother, trabalhei com a Ana Maria no Mais Você, e minha trajetória aqui é essa. Vou passar aqui para o Wagner, que é o nosso lead design, para falar mais um pouquinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou lead dos designers aqui de Brasília. Estou na Globo desde 2009, sou arquiteto, designer. Trabalho com cenografia virtual já tem muito tempo. Em 2009 entrei na Globo para trabalhar com cenografia virtual, mas usando recursos bem mais novos, né, com câmeras traqueadas. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, que é uma coisa mais complexa. E também com renderização em tempo real, que é um sonho de muitos designers. E o tema aqui do nosso painel tem tudo a ver com a ideia aqui da feira, que é justamente discutir soluções de inovação, tecnologia, criatividade, e é tudo isso que a gente vê representado aqui e tudo isso que o nosso C-Design trabalha diariamente, né? Então eu queria... Antes, pessoal, a gente vai começar um bate-papo aqui, vamos começar com algumas perguntas e vocês fiquem à vontade também. No final a gente vai ter um tempo aí para reunir as dúvidas, comentários, perguntas, todo mundo que está com a gente aqui no Mané Garrincha. E boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a gente de forma online, porque o nosso painel está sendo transmitido também, pessoal. Então vamos começar explicando, falando um pouquinho mais sobre o que é esse departamento, o que é o C-Design. Até pouco tempo a gente chamava de arte, né? É um nome até mais intuitivo. Era a editoria de arte, né, porque a gente fazia parte do jornalismo, né, e esporte. Recentemente, há 2 anos, a Globo passou por uma reformulação e a nossa arte virou o Centro de Design. Com esse intuito que eu adiantei, acabei me adiantando aqui, que é ser uma ferramenta só que atende todo a Globo, seja entretenimento, seja programa, novela, jornalismo, esporte. Tudo que precisa dessa parte de arte, cenário, seja virtual, seja real, faz parte de criação do C-Design. Então, esse departamento virou uma coisa única. Então, você hoje pode vir trabalhar em Brasília e prestar um serviço para a novela aí, Pantanal, que está aí. Você pode estar trabalhando nela daqui de Brasília, porque o C-Design é uma coisa só. É uma integração única. E trazendo um pouquinho para o tema do nosso painel aqui, né, que é o match perfeito entre o físico e o virtual, que a gente está até vendo alguns exemplos aqui. Vou pedir para que vocês falem um pouquinho sobre a importância de usar esses recursos, né, em realidade aumentada, virtual, etc., no dia a dia das nossas produções. Trazendo aqui para o âmbito local, a gente até viu um exemplo do Big Brother aí, Wagner, mas trazendo aqui para os nossos telejornais, agora a gente está vendo um exemplo do que foi usado no Bom Dia DF. Qual é o ganho que isso traz para o programa e como que isso é feito? Bom, o ganho é visível, né? Primeiro, você consegue ambientar melhor o telespectador,
o apresentador consegue explicar de uma maneira mais simples, mais didática, como os problemas acontecem, ou como é um evento, como por exemplo, que a gente fez do Globo Esporte, do basquete, né? Então, colocar uma quadra de basquete ali, você consegue ambientar melhor o telespectador. Isso traz para uma situação mais próxima, né? Você consegue aproximar um pouco mais o telespectador da notícia, que o objetivo é esse, basicamente é esse. Sobre como isso é feito, bom, existe todo um workflow, né? uma linha de trabalho que é feita, desde a modelagem disso. Primeiro, a demanda, quando o jornalista fala, preciso falar sobre os problemas de ponto de ônibus. Então, como isso vai ser feito? Como isso vai ser desenhado? Explica isso aí que está no ar agora. O Fábio William colocando uma capa de chuva e o que acontece a partir daí? No ano antes desse evento, da gente fazer isso, a gente teve um problema muito sério de enchentes nas tesourinhas, na Asa Norte. E a gente propôs, isso foi uma proposta nossa, de colocar o telespectador, o apresentador no local. A gente poderia fazer um link de lá, daria para fazer isso. Mas a gente não conseguiria colocar tanta informação como a gente colocou nessa arte. Então, foi feito todo um estudo, uma análise de como isso seria feito, que ferramenta a gente poderia usar. Elencamos algumas pessoas para tocar esse trabalho, que é fundamental. Isso é um trabalho multidisciplinar, envolve pelo menos 3, 4 pessoas. E dependendo, esse aí, por exemplo, era um trabalho para 3 meses, mas a diretoria resolveu antecipar e deu para a gente não mais que 1 mês. Então isso acelerou muito o processo. E a gente usa várias ferramentas, desde o 3D Max, After Effects, fazer composição. Parte desse produto foi usado um sistema de virtual que já existe na Globo há pelo menos 14 anos. É um equipamento muito robusto que permite você fazer tudo isso em tempo real. Então a gente consegue modelar, jogar os elementos para lá e tocar isso em tempo real, utilizando o sistema de traqueamento de câmera em tempo real também. E qual que é a principal diferença para o uso do Chroma Key, por exemplo? A gente consegue, no ponto de ônibus, por exemplo, a gente usou uma ferramenta chamada Unreal, que é uma ferramenta que está aí despontando, a gente já está usando efetivamente. O Chroma Key, a gente leva o personagem para dentro do computador. Então a gente usa câmeras virtuais e um traqueamento virtual. Enquanto que, por exemplo, no GE a gente usa o sistema de traqueamento externo. Então a câmera, a câmera virtual obedece a todos os comandos da câmera virtual. Isso faz com que zoom, panorâmica, qualquer efeito mecânico, qualquer recurso mecânico da câmera física, ela é transferido para a câmera virtual. No caso do Chroma Key, a gente leva o personagem para dentro do computador e a gente manipula a câmera dentro do computador. A gente precisa, depois disso, da saída no material. Então, essa renderização, ela demanda um certo tempo. Por isso, a gente fala que o sistema que a gente utiliza, ele é robusto e a gente consegue fazer isso em tempo real. Dando o próprio exemplo do Globo Esporte, né? A gente lá no Globo Esporte utiliza um cenário que ele é parte virtual, parte físico. E aí, trazendo para o tema aqui do painel, esse match perfeito entre o físico e o virtual. Como é que a gente consegue fazer, qual é a solução para conciliar os dois cenários, o cenário físico e o virtual, sem que haja uma mudança de percepção, sem que haja uma mudança na qualidade da imagem, da entrega do áudio, enfim? Existe uma limitação nesse sistema que chama latência, é um atraso em relação ao áudio e o vídeo. Até porque a câmera ela captura a sua imagem no estúdio e ela precisa processar essa imagem e o áudio. Quando ela entrega para os profissionais do sistema, eles precisam processar essa imagem e mandar para o diretor de TV colocar no ar. Se ele cortar dessa câmera virtual para uma câmera física, sinal limpo, que a gente chama, você vai ter um pulo de áudio e vídeo, então chama latência. Isso é resolvido da seguinte maneira, a gente usa tudo virtual. O GE, por exemplo, é feito todo no virtual, são 3 câmeras utilizando o sistema virtual. O interessante do GE é que a gente inovou muito. GE é Globo Esporte, tá, Globo gente? Esporte. A gente inovou muito, já há um tempo atrás, né? Mesclando o cenário físico com o virtual. Para isso, a gente trouxe o estúdio do Globo Esporte para dentro do DFTV, por exemplo, do estúdio onde acontece o DFTV. Então,
Com o sistema traqueado, a gente consegue sair do sistema virtual e ir para o sistema físico. Inclusive tem uma cena que mostra bem isso, que ele sai lá do verde e vai para um telão onde é físico, 100% físico. Isso possibilita vários outros recursos, a utilização de outros recursos, como por exemplo realidade aumentada. Para esclarecer um pouco melhor qual é a diferença do virtual para a realidade aumentada, o virtual é quando você insere, o cenário virtual é quando você insere algum elemento por trás do apresentador. Então você insere ele no fundo verde, na frente do fundo verde, e no fundo verde a gente projeta esse cenário. Então por isso chama-se cenário virtual. E a realidade aumentada é quando a gente projeta elementos virtuais na frente do apresentador. Essa união do cenário virtual, do chroma key, junto com o cenário físico, permite que a gente utilize a ferramenta dessas duas maneiras, tanto com virtual como a realidade aumentada. André, e falando ainda um pouquinho sobre a questão do cenário, qual que é a vantagem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de solução, da gente investir em um cenário virtual ao invés de investir em um cenário totalmente físico, por exemplo? O grande ponto é que você tem ali, difícil ali, não dá para ver direito, mas você imagina, no GE você tem um espaço pequeno, onde você tem uma profundidade grande, né? Então você consegue trabalhar com pouco espaço e entregar uma coisa grandiosa. Tem um exemplo melhor que a gente acabou não trazendo, na Copa passada da Rússia, não sei se vocês se lembram, aquilo ali era um estúdio, eu acho que era menor do que esse daqui. Então, aquilo ali, ele era virtual, uma janela virtual nas laterais e atrás, com as câmeras, né? Então você tinha esse espaço e parecia que era um estúdio gigantesco. Então, grande, né? Você vê, essa Copa agora do Catar vai ser feita dessa mesma forma, só que o estúdio nem vai mais para lá, ele vai ficar aqui. Então ele vai parecer que está lá, mas ele está aqui, porque ele vai estar usando câmera, que vai estar pegando lá o espaço como se ele estivesse lá. Então, só de falar em espaço, né, porque cenário é uma coisa muito cara, espaço é uma coisa muito cara, você já tem um ganho absurdo. A gente está até com o exemplo do Globo Esporte passando aqui agora, né? A gente com a diferença entre como que a gente grava isso, grava não, porque o programa é ao vivo, né? Como que a gente, qual é a situação que eu estou vendo lá fisicamente e qual que é a situação que de fato está indo para o ar, né? E ao mesmo tempo, por mais que eu esteja localizado nesse estúdio verde, eu tenho uma referência também para me localizar ali, porque a gente pode chamar de pontos cegos, digamos assim, né? Tem momentos ali que a gente não pode ultrapassar, porque senão o cenário acaba ou cortando a cabeça ou cortando o braço. Como é que é a configuração de um projeto como esse, Wagner? Então, como o André falou, a gente tem que otimizar o espaço. Então, por exemplo, no GE, do lado, quem assiste o programa, do lado direito nós temos a entrada do estúdio e onde ficam também os câmeras. E a gente precisa mascarar isso de alguma maneira. O sistema permite que a gente faça isso utilizando a realidade aumentada. Então, quando você mascara algum elemento dentro do cenário, isso nada mais é do que uma realidade aumentada. Podia ser um boneco ou um carro na frente, alguma coisa do tipo. Um jogador de futebol em pé. Então, da mesma forma que esse elemento gráfico na frente do apresentador cobre ele, a gente utiliza também esse mesmo recurso para inserir partes do cenário onde a gente não tem área verde. Então, o chroma key não é possível naquele local, então a gente usa o recurso da máscara. No caso aí, existe uma problemática muito grande quando a gente fala de cenário virtual, ao vivo principalmente, é o recorte de croma. Então, existem maneiras de resolver isso. Uma das maneiras foi a gente abrir mão do piso verde e utilizar o piso físico para a gente fazer essa mescla. Então, é mais uma vantagem, né, de usar o sistema junto com o cenário físico. E qual é a segurança que a gente utiliza se no caso do cenário virtual falhar, por exemplo? Se a gente tiver alguma falha dele no ar, se ele perder o traqueamento, qual é o recurso? Aí o tempo vai calejando, a gente vai aprendendo com isso, né? Você já passou por umas poucas e boas lá, né? Bom, a gente tem 3 câmeras, então existe a possibilidade, são sistemas individuais, são 3 sistemas rodando em paralelo. Se cair uma câmera, a gente tem uma outra câmera e uma terceira câmera. Se caírem as 3, nós temos a vantagem de estar com um estúdio físico também, então o apresentador se desloca para aquele monitor onde tem a parte física e toca o jornal dali até as coisas se resolverem. Mas o sistema ele é muito robusto, já tem 13 anos que a gente usa.
Eu entrei em 2009, já tinha ele, então ele funciona perfeitamente bem, foi descontinuado recentemente, mas está aí funcionando perfeitamente. Eu vou pedir para o pessoal que está ajudando a gente aqui com o vídeo para voltar para o iniciozinho do vídeo, para mostrar um exemplo que repercutiu bastante, foi essa última edição agora do Big Brother que está no ar, que aconteceu essa ação aí com o Tadeu. Eu vou pedir para o André, já trabalhou inclusive no Big Brother também, em edições passadas, e vai poder contar para a gente um pouquinho mais sobre como foi feito isso aí, ó. De fato é o Tadeu aí de cabeça para baixo, André? Na verdade, perde um pouco a graça, mas você vê que tem um corte ali, né? Então, ali é um boneco mesmo 3D dele, entendeu? Então, assim, é bem rápido, tem um movimento. Isso tudo usando a ferramenta que o Wagner falou, né? Esse cenário todo do Big Brother é baseado no Unreal, né? Então, isso aí é o que dá para fazer isso daí. Mas, o corte ali que você falou, vai aparecer. No corte você vê que é um boneco modelado do Tadeu, né? Então o Tadeu não precisou ficar de cabeça para baixo. Não precisou ficar de cabeça para baixo. E tá entregando isso aqui de graça, ó. E a gente está falando muito aqui sobre cenário, enfim, que é o tema principal aqui do nosso papo. Mas o C-Design é responsável por todos os grafismos que a gente vê no ar, né? Tudo que a gente chama de arte, as tabelas que a gente coloca ali com os números da pandemia que a gente mostra diariamente, por exemplo, ou com resultados, placares de jogos que a gente mostra no Globo Esporte, e outros assuntos diversos que estão ali nos telões do estúdio ou mesmo nas telas durante as reportagens. Tudo isso também é a equipe de vocês que faz. Podia explicar um pouquinho, André, como é que é essa rotina, como é que vocês recebem a demanda, como é que é feito esse trabalho? E como é que os profissionais, os editores, têm acesso às artes que vocês disponibilizam também? Então, a gente tem... isso aqui que vocês estão vendo aqui é a parte boa do trabalho. Você tem um tempo para fazer, mas o nosso trabalho, ele basicamente é o dia a dia. E o dia a dia, tanto seja do jornalismo, que é mais fácil para a gente falar, que aqui em Brasília é a base, né? Essa chegada. Né? Você imagina, as artes que você vê no Jornal Nacional, elas foram pedidas há 3, 4 horas antes. Então, existe uma reunião, 2 horas da tarde, que vai falar, no caso, caiu um avião lá, que a gente, na época da Gol, não sei se você se lembra daquele avião, a gente fez muita reconstituição do avião caindo, como é que foi o outro avião batendo. Então, você imagina, aquilo é uma coisa que chega no dia e você tem que fazer aquilo para o dia. Então, esses pedidos, eles não param. Então, por isso que eu falo muito com o Wagner e a gente bate muito nessa ferramenta, né, no Unreal. Existem outras, que é o tempo real. O tempo real é o que vai fazer você continuar atendendo de uma forma melhor, né, para conseguir atender toda essa demanda que eu falo que é o jornalismo. Mas eu estou só falando de jornalismo. A gente pega novela, entretenimento. Novela tem uma coisa que eles chamam do clean-up. Eles gravam as cenas sem se preocupar, às vezes, com alguma coisa. Aí apareceu uma marca, apareceu um microfone. Tem que vir alguém ali rotoscopiando aquilo frame a frame, tirando. Frame a frame, né? Frame a frame. Então, isso é um trabalho insano. É o dia a dia, né? É aquela coisa que você não dá muita atenção, mas precisa ser feita, né? Esse tipo de coisa. E falando agora um pouquinho sobre o material ou a demanda que ela já é de um fluxo diário, né? Que vocês sabem que todo dia vai ter aquilo. A gente, por exemplo, no Globo Esporte trabalha muito com a questão dos placares, dos resultados. Então, quase todo dia a gente sabe que a gente vai ter que mostrar um placar, o resultado de um jogo que aconteceu no dia anterior. E então a gente já tem um sistema self-service, digamos assim, né, Wagner? São os templates que já estão ali semi-prontos e nós próprios ali, através de um sistema que a gente tem no nosso software diário ali, a gente já consegue montar aquele projeto, né? A ideia é sempre customizar o máximo possível para o fluxo de trabalho não emperrar, né? Porque, a bem da verdade, a gente tem muita demanda, é muito mais do que a gente consegue entregar na realidade. Então, essas ferramentas, por exemplo, gerar um template para uma tabela, isso ajuda muito. Quando... É o Lucas que está ali?
É, o Lucas ali. Quando o Lucas trabalha com a gente. pede uma tabela, por exemplo, com classificação de 12 times, é trabalhoso você fazer isso, pegar o número de cada um, qual é o risco de errar, então você tem que fazer, avaliar, mandar, pedir para um colega verificar. Se você tem isso no template, o template nada mais é do que é a arte com a possibilidade de você, o jornalista próprio, preencher os dados e mandar renderizar. O sistema renderiza e envia direto para a edição. Sem precisar gerar uma demanda para o C-Design. Exatamente. Né? Ele pode, algumas vezes, quando tem, ou eles estão com algum problema e não podem fazer, a gente acaba absorvendo essas demandas. Mas nós temos hoje cerca de 100 templates, eu imagino, envolvendo todos os telejornais, além do Globo Esporte. Isso realmente é uma ferramenta que contribui bastante. Bom, pessoal, agora que a gente deu uma passada geral aí, vamos abrir então para perguntas, participação, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. É só levantar a mão aí que a gente está à disposição. Dami? Não, Dami? Quer? A gente vai conhecer a voz do Dami agora, galera. Vou começar aqui então, né? Bom, pessoal, se alguém tiver dúvidas, comentários, pode fazer aí, senão a gente continua conversando. Tem? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Luan. Gostaria que você falasse um pouquinho daquela mesa que teve muito na Copa, que é... Como é que o Galvão falava? Mesa tática. A mesa tática. Como é que ela é feita? O que acontece? A Globo ela investe em vários sistemas. Por exemplo, o que a gente usa aqui é um sistema que eu falei já entrou em desuso, um sistema da Orad, ela foi adquirida pela Avid, que desenvolve softwares de edição e aplicativos ligados para a área de jornalismo. A mesa tática, ela teve foi usado alguns recursos que eu não tenho acesso a esses recursos, não sei exatamente quais são eles. Não sei se o André já se envolveu nesse processo, eu não participei. Não, a mesa tática, ela usa, né, a realidade aumentada também, né? E ela tem a parte de, assim, ela é um produto bem robusto, ela é bem complicada. Porque além da realidade aumentada que tinha, né? Porque tinha os bonequinhos ali que andavam, mas ela também era pós-produzida, ela tinha também uma pós-produção ali em cima. Aquela parte, quando entrava, ela não era ao vivo. Então, porque ali dava algum problema, ele tinha que passar a mão, ele tinha que fazer aquela coisa arriscada. Mas, basicamente, era a realidade aumentada. Alguém aqui trabalha com 3D? E Wagner, André, vocês poderiam falar agora um pouquinho mais, assim, para quem se interessou sobre o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês, qual carreira seguir, qual curso fazer, qual caminho seguir para ocupar uma posição como a de vocês? O C-Design, ele sofreu uma integração recentemente, né? E aí eu não conhecia muita gente. Então, nosso diretor, Alexandre Rabal, ele fez algumas reuniões com grupos, né? Parte dessas pessoas. Eu descobri que até médico tem, trabalhando no C-Design. Eu sou arquiteto, me formei há pouco tempo, mas eu sou designer também, editor de imagem. Isso foi me conduzindo para essa área de 3D, que eu sou apaixonado por tecnologia, audiovisual, então sou um curioso na realidade. Então estudo bastante, pesquiso muito. Eu diria que não existe assim o ideal é você ter um senso estético muito bom, se conhecer de arte melhor ainda. Alguns vão me xingar por conta disso, mas eu conhecendo as pessoas que eu conheci e que são de áreas diferentes, áreas distintas, e hoje trabalho com cenografia física, inclusive, que é bem complexa, né? Eu diria o seguinte: se você pesquisar bastante, estudar bastante arte, ter um senso estético bom e está sempre buscando melhorar, pode entrar nessa área facilmente. Basicamente, publicidade,
desenho industrial, né? A própria arquitetura, porque tem uma parte que é bem lidada, quem trabalha com cenário, o próprio Wagner, físico, né? Você precisa ser um arquiteto. Mas, basicamente, é desenho industrial, publicidade, né? Tudo que estiver relacionado à criação. Entra até como estagiário na Globo. Só complementando, existe uma vertente que diz o seguinte: você precisa entender de arte para fazer arte, né? Mas se você tiver a prática, está sempre insistindo em aprender e estudar, não é que é fácil, mas você consegue entregar algum resultado que é aceitável. Eu fiz arquitetura e a arquitetura ela envolve todas as áreas da arte. Adorei fazer, pratico bastante, mas eu diria que se eu tivesse feito design de interior, já me resolveria bem. Entendeu? Uma dúvida aqui falando sobre inovação e evolução de processos e sistemas. Há 10 anos, há 20 anos e hoje, quanto tempo você demorava para entregar uma tabela, por exemplo, há 20 anos, e quanto tempo você demora para entregar uma tabela hoje? E por que essa diferença? Uma tabela com a classificação do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Há 20 anos, André, era disquete, né? Há 20 anos era disquete. Então, Era quase isso, né? 20 anos a gente usava fita, né? Era fita. Então é mais ou menos assim, né? Há 20 anos a gente ia ter que estar fazendo a tabela assim enquanto ela vai acontecendo, né? Então tem jogo na quarta, né? Tem jogo na quinta. Você já ia montando ela para você, na hora que o Zé pedisse, você entregasse. Hoje em dia tem um script que você roda, ele pega os dados já direto lá do ge.com, que tem toda a classificação, e transforma aquilo numa arte instantânea. A primeira arte que eu fiz em 3D, o cliente pediu para eu levar a arte para ele não conseguia assistir, eu precisei de 10 caixas de disquetes, né? Então, tinha precisado de 100 disquetes para carregar uma vinhetinha de 3 segundos. Então, como os incas faziam, né? Tipo isso. Então, é bem cringe isso. Mas, enfim, hoje os processos são bem acelerados. Quando a gente fala de tempo real, é impressionante. Isso me impressiona, principalmente a gente que é da velha guarda, que a gente vê a coisa acontecendo ali, e não é só acontecendo de uma forma simples, dando play e rodando. Ele mostra com hiperrealismo a sombra de aproximação, o reflexo, a refração, o reflexo da pessoa no espelho dentro do cenário virtual. Isso era impensável há 10 anos atrás. Quando você vê isso acontecendo hoje numa máquina caseira, uma máquina de 5, 6 mil reais, a gente fica bastante impactado com isso. E o que vocês esperam para o futuro disso daí? Então, vocês falaram de 20 anos atrás para agora, e o que vocês esperam para daqui 5, 10 anos? Então, quais são as opiniões de vocês para esse futuro próximo aí? Olha, há mais de 20 anos atrás, o nosso gerente, que se aposentou há pouco tempo, Luiz Felipe Cavaleiro, ele falava uma coisa que realmente é o que eu acho que vai acontecer. Você vê que já vem mudando. Ele falava que assim, porque há 20 anos, até agora também, você precisa ser um especialista para mexer nessas ferramentas, 3D principalmente. E tudo está caminhando, é que as ferramentas estão se juntando, onde você não vai precisar mais ser um especialista nisso, você vai precisar ser bom de criação. Essa é a diferença que eu vejo. Então, acho que daqui a 20 anos a gente vai estar dessa forma. Você não vai estar preocupado em primeiro aprender um 3D Max, um Blender, né, um Cinema 4D. Você vai estar preocupado em ter boas ideias. As coisas estão mudando muito rápido. Por exemplo, a gente tem possibilidade hoje de excluir o chroma key do processo. Basta colocar um painel de LED que vai interagir com a cena que você está projetando aqui na sua frente. A câmera se mexe, a peça lá atrás. Alguns filmes estão sendo feitos assim, e eles estão trazendo isso para o mercado comercial, ou seja, tornaram mais barato, e você consegue, por exemplo, fazer isso sem o uso do chroma key. Então, isso é um exemplo do que está acontecendo, que é agora, já é atual. Então, isso que o André falou é exatamente isso. Daqui a pouco você não precisa mais se preocupar com o processo de modelagem. Você tem hoje, por exemplo, bancos de códigos de informação. Então, se você quer criar a marca de uma empresa X, você só escreve lá, eu quero a marca da empresa X.
e ele gera para você sozinho e renderiza. Então, tem vários robôs que eliminam vários processos. Então, a criatividade é que vai pesar bastante. E como vocês buscam referências, assim? Qual é o tipo de conteúdo que vocês consomem para estar sempre antenado nas tendências, seja de equipamento, de novas ideias, para trazer isso para o dia a dia do trabalho? Assim, essa área da arte, ela é como se fosse a moda, né? Você vê, a gente hoje está numa vibe de TV que é tudo mais 2D, é tudo com menos reflexo, menos volume, né? Você vê agora a marca da Globo voltou de novo com ela tá mais 3D, ela tem um volume. Então, assim, é tudo referência, né? Acaba acontecendo, você vai muito nessa linha, é uma coisa muito moda, né? Mas eu acho que o processo criativo, ele é muito particular, assim, tem gente que gosta de ver referência, né? Tem aquela coisa que nada se cria, né? Tudo se copia, se melhora, né? Então, assim, é muito disso. Então, tem vários sites, né? O próprio Behance, que você tem lá portfólio, você vê como é que o cara trabalha, que softwares os caras trabalham, então é importante isso. Eu acho que a questão de você também conhecer as ferramentas, o ferramental ele é muito importante. Você pode criar, mas para criar você tem que saber como isso pode ser criado. Então, se você conhece bem o Photoshop, você sabe o que ele pode te oferecer. E aí seu processo criativo melhora muito mais. Eu sou um pesquisador nato, eu pesquiso absolutamente tudo. Eu instalo todos os softwares que aparecem, eu instalo na minha máquina e testo. Recentemente, a gente está falando do Unreal, mas recentemente eu conheci uma ferramenta chamada Unigine, uma ferramenta, eu esqueci de onde que é, mas enfim, ele faz render em tempo real também. E é uma ferramenta utilizada para fazer simulação de voos, de qualquer área de navegação, eles utilizam esse software. E ele é impressionante como a qualidade dele é impactante. Então, eu instalei esse software, a gente fez até alguns trabalhos lá, o pessoal gostou muito, mas a gente precisa focar também, né? Ou usam um ou outro, senão... E a curva de aprendizado do software, ele também traz essa facilidade, né? Essa vontade de você usar. Então, a gente foca sempre em um determinado programa, principalmente quando tem um grupo maior de pessoas utilizando, porque dessa forma a gente gera uma sinergia, a gente consegue produzir mais, aprende um com o outro e assim vai. Mas eu acho que é estudar mesmo, estar sempre antenado, ver o que está acontecendo, e referência para mim é tudo. Em arquitetura tem um ditado que fala o seguinte: você precisa conhecer o passado para entender o presente, para projetar um futuro diferente, né? Porque eu vejo muitas artes na internet, em vários lugares, que as pessoas têm elas como novas, mas são artes que eu fazia há 20 anos atrás. É legal que a pessoa está aprimorando, mas ela partiu de um pressuposto de que aquilo é novo, entende? Então, ver referências, assistir referências, para você melhorar e aprimorar as suas ideias, sua criatividade, seu processo criativo é importante. E sobre processos e ferramentas, há uma unificação na Globo? Porque a gente, por exemplo, aqui, vocês representam o C-Design em Brasília, mas o C-Design trabalha de uma forma unificada, né, André? Como é que é o processo de unificação das ferramentas e de entender qual vai ser a melhor aplicação, enfim? Você diz ferramenta de trabalho, né? Então, assim, basicamente, né, o pacote Adobe tem para todo mundo, né? Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere. Ferramenta 3D, a mãe é o 3D Max. Só que hoje você tem uma ferramenta de graça, que é o Blender, que ele te entrega a mesma coisa e está migrando para essa ferramenta. Mas ela assim, ainda tem algumas vertentes, né? Você tem ainda um cinema 4D na Globo, você pode trabalhar com cinema 4D, você pode ainda trabalhar com Maya, em questão de animação, de personagem, né? Mas tudo migra muito, assim, jornalismo, que é o dia a dia. Você vai mais para essa coisa do Blender, que ele te entrega bem e é uma ferramenta de graça. Tem o Blender, está ganhando mercado, né, André? E ele traz uma curva de aprendizado muito rasa, é muito fácil de aprender ele. É de graça, o renderizador dele é espetacular. Assim como o Unreal também é uma ferramenta que hoje você pode usar ela de graça. Tem o Twinmotion também, que faz maquetes eletrônicas, ele também é de graça, vem junto com a Epic Games. E tem várias outras ferramentas, né? Então, não é isso que o Zé perguntou, ele é bem importante
para mostrar como é que é a integração dentro do departamento. Então, isso é importante porque se a gente recebe um produto do Rio ou São Paulo, a gente consegue continuar com ele. Então, a gente tem até subscription dos aplicativos justamente para isso, porque atualizou lá, atualiza aqui também. Bom, pessoal, nosso tempo acabou, sinal de que o papo foi bom, passou rápido, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, a gente vai estar ali do lado, estamos à disposição. Quero muito agradecer a participação aí de todos vocês, a companhia de todos vocês aqui nesse painel, agradecer ao Wagner, ao André, pelo tempo aqui que tiraram para conversar com a gente. Agradecer também a quem está em casa e acompanha a gente de forma online. Então, muito obrigado para todo mundo, um abraço, até a próxima, galera. Valeu! Obrigada, gente. Muito obrigada. É o mundo, né? E eu gostei que os meninos falaram aqui que daqui pra frente